Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje nós vamos resolver as questões do vestibular da Unicamp primeira fase. Bora pra aula? Se você está chegando agora neste canal, seja bem-vindo, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho. Nesse vídeo eu vou resolver as questões de história da primeira fase do vestibular da Unicamp, vestibular que aconteceu no dia 20 de outubro, mas que está indo ainda para a sua segunda fase logo mais. Vou fazer essa resolução das questões especificamente de história, mas também vou trazer aí dicas muito boas e sugestões para você utilizar, inclusive na segunda fase, na hora de resolver o seu vestibular da Unicamp, ou se você ainda vai prestar a Unicamp pela primeira vez e não conhece o vestibular, não conhece a prova, fica ligado aqui nesse vídeo. No caso do vestibular da Unicamp, como eu disse, ele aconteceu agora no dia 20 de outubro, teve uma novidade esse ano que foi o horário de aplicação, então a prova começou às 9 da manhã e foi até mais ou menos aí às 2h da tarde, e essa prova da primeira fase ela é composta por 72 questões. No caso de história, são 7 questões. E o que é interessante também entender? As provas da Unicamp têm aí alguns eixos temáticos e em história tem algumas questões importantes para você entender antes mesmo de fazer a prova, de se preparar. Se você abrir ali o edital, o manual mesmo do candidato, você vai ver que na área de história nós temos alguns eixos norteadores das questões. Então, o primeiro eixo que a Unicamp traz na prova de história é o eixo chamado tempo presente e os usos do passado. O segundo eixo é leitura crítica de documento histórico e análise dos contextos. Depois, os procedimentos de uma história não eurocêntrica, povos, sociedades e cultura em um contexto plural. E por último, a noção de cidadania, direitos civis, sociais e políticos. É legal você entender esses 4 pontos que a Unicamp considera na hora de elaborar as questões, porque quando você vai fazer a resolução, você fica de olho nisso. Então, por exemplo, se a Unicamp considera a noção de cidadania, ela vai trazer muitas questões sobre a construção dos direitos políticos, civis, vai ser totalmente contrária a ideias antidemocráticas que limitam esses direitos civis, por exemplo. Então, questões de violação de direitos humanos, violações de direitos de determinados grupos e até a ideia de construção da cidadania vão ser questões fundamentais para se pensar dentro da prova de história da Unicamp. Um outro ponto legal também é que se as questões vão para um caminho de uma história não eurocêntrica, alternativas que rompem esse eurocentrismo, que vão contrárias a esse eurocentrismo, também podem ser alternativas interessantes na hora de você fazer a resolução. Mas vamos lá. Vou começar então com a primeira questão de história, que foi uma questão que abordava o período da construção da cidadania na Europa, contexto aí pós-Revolução Francesa. Então vejam só que interessante. Conforme eu vou resolvendo as questões, vocês vão se lembrando aqui desses eixos que a gente comentou e dessas visões a respeito de história, da escrita da história que a Unicamp possui dentro da sua prova. Mas vamos ter um foco aqui agora em como resolver as questões e no que se atentar. Eu tô lendo aqui no meu computador, mas vocês vão ter aí na tela a pergunta, então me acompanhe aqui. Então, na questão 23, a gente tem o seguinte: Mary Wollstonecraft abre sua obra Reivindicações dos Direitos da Mulher, de 1792, com uma carta ao senhor Talleyrand Périgaud, antigo bispo de Autun e político ativo durante a Revolução Francesa. O bispo propõe uma nova constituição, o que foi apresentado e discutido na Assembleia Revolucionária. Nessa carta, Wollstonecraft afirma: mas se as mulheres devem ser excluídas, sem voz da participação dos direitos naturais da humanidade, prove antes, para afastar a acusação de injustiça e inconsistência, que elas são desprovidas de razão. De outro modo, essa falha em sua nova Constituição sempre mostrará que o homem deve, de alguma forma, agir como um tirano, e a tirania, quando mostra sua face despudorada em qualquer parte da sociedade, sempre solapa a moralidade. Então, só da gente olhar aqui esses textos e o enunciado, a gente precisa se atentar em algumas questõezinhas quando a gente vai resolver uma pergunta aí de vestibular. Principalmente pensando na Unicamp, que usa muito desses enunciados e dos textos
para desenvolver as alternativas. Então aqui é legal a gente já pensar em grifar quem é a autora do texto, que é a Mary Wollstonecraft, de que contexto ela fala. Então aqui a gente está pensando em 1792, esse período pós-Revolução Francesa, para quem ela escreve essa carta e qual é a discussão que se está tendo aqui. Então ela está dizendo que as mulheres estão sendo excluídas desses direitos naturais da humanidade. Então, o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade, e no caso aqui, muito provavelmente, elas estão por fora de direitos civis da Constituição da França após a Revolução Francesa. Então, é sempre interessante também você reparar na referência do texto, então da onde que foi retirado esse texto. Você pode não conhecer o autor, a autora, não conhecer exatamente sobre aquele livro em si, aquela reportagem, mas isso já te dá boas pistas do que o vestibular quer que você considere. Então aqui as reivindicações dos direitos da mulher. Então nós estamos falando aqui do eixo de direitos civis, políticos, da cidadania de forma geral. Então vamos lá. Assinale a opção que melhor sintetiza a crítica de Wollstonecraft apresentada no excerto. Então você precisa encontrar a opção que melhor sintetiza a crítica. Lembrando que a Unicamp tem alternativas A, B, C e D, e não A, B, C, D, E, como o Enem, por exemplo, ou como a FUVEST, ou como a Unesp. Isso já ajuda, enxuga ali um pouco a prova, mas não significa que seja mais fácil por conta disso, ok? Mas vamos lá, vamos às alternativas. Letra A. Ao abordar tanto a possibilidade de uma nova Constituição quanto a tirania masculina, Wollstonecraft faz uma crítica ao absolutismo, finalmente derrubado através da instauração da República e da Declaração dos Direitos do Homem no contexto da Revolução Francesa. O que nós temos de errado aqui nessa alternativa? Tanto a possibilidade de uma nova Constituição. Ela não está falando de uma possibilidade, ela está fazendo referência à própria nova Constituição que já estava ali em jogo, em vigor. Outro ponto importante, ela não faz uma crítica ao absolutismo, ela não está fazendo uma crítica ao absolutismo. Aqui o absolutismo já caiu com a Revolução Francesa, mas tem um problema aqui também, quando diz finalmente derrubado o absolutismo através da instauração da República e da Declaração dos Direitos do Homem. Então, aqui nós temos um problema de ordem dos acontecimentos. O absolutismo ele é derrubado, mas nós não temos logo de início a República. Nem é instaurada a República com a Declaração dos Direitos do Homem. Ok? Então, aqui nós temos uma alternativa incorreta. Letra B. A crítica de Wollstonecraft recai sobre os homens que, ao serem tiranos com as mulheres, destroem a moral da sociedade. Ela defende a necessidade de uma nova Constituição, que não seja injusta com o sexo feminino e conceda direito às mulheres, ainda que não sejam racionais como os homens. Percebe que, se você está na pressa, na correria, lendo a alternativa, você pode bater o olho e achar que aquela é adequada, por ela falar até um certo ponto ali uma questão correta do texto, mas prestem muito atenção na hora de fazer a questão. Não parem a leitura no meio e sigam, tá? Prestem muito atenção. Então, a crítica da Wollstonecraft, ela não especifica a ideia de homens serem tiranos com as mulheres, ou isso destruir a moral. A gente percebe que ela diz ali, né? Mostrará que o homem deve, de alguma forma, agir como um tirano. Então, essa falha mostra que o homem vai agir como um tirano. E daí diz que ela defende a necessidade de uma nova Constituição, ela não está defendendo isso, ela está falando muito mais da falta de participação das mulheres dentro dessa Constituição. E por fim, isso aqui que é totalmente incorreto, né? Ainda que não sejam racionais como os homens, em momento algum ela defende essa ideia. Pelo contrário, se a gente lembrar que a Mary Wollstonecraft foi uma das pensadoras, filósofas sobre o direito da mulher em participação na política e não só em âmbito dentro de casa, né, em âmbito mais patriarcal. Então a letra B está incorreta também. Depois a letra C, a nova Constituição é injusta porque retira das mulheres direitos conquistados em decorrência da Revolução Francesa, quando as mulheres passaram a ser reconhecidas como seres racionais e participantes da humanidade. Gente, se tem uma questão, uma alternativa aí pra gente escolher como a incorreta em tudo, é essa alternativa. Primeiro porque as mulheres na Revolução Francesa não conquistam esses direitos, por isso mesmo que a Mary Wollstonecraft escreve sobre isso e está reivindicando essa participação. A gente tem que lembrar da Olympe de Gouges, que escreve o documento
de declaração dos direitos da mulher e da cidadã, e que inclusive depois é morta na guilhotina. Essa ideia também de mulheres serem reconhecidas como racionais e participantes da humanidade também não é uma ideia que está em desenvolvimento aqui pelos donos do poder, ok? E se a gente lembrar também que essa ideia de mulheres serem racionais, ela vai forte até o século XIX, século XX, quando finalmente do direito ao voto das mulheres, mas se a gente pensar até hoje, a gente tem aí essa ideia, né, infelizmente. Mas enfim, tudo tá errado aqui nessa letra C. E aí vamos para a letra D. Ao menos que seja provado que a racionalidade das mulheres é deficiente, se comparada à dos homens, excluí-las da Constituição é ato injusto, ainda que coerente com a cultura que aceita a tirania masculina. Olha que interessante essa alternativa. Se não é uma alternativa que também vai de encontro com aquilo que a gente conversou no começo da nossa aula sobre o fato das mulheres serem um grupo que ficou à margem desses direitos civis, desses direitos políticos, e é um dos temas que a Unicamp traz nas suas questões, a construção da cidadania e como determinados grupos foram excluídos ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, por mais que a Mary Wollstonecraft está dizendo aqui, olha, as mulheres estão excluídas, mas se elas forem excluídas, prove antes que elas são desprovidas de razão, né? Então é basicamente uma tradução do que está aqui nesse trecho dela, né? Interpretação do texto que realmente foi o que o enunciado pediu, o comando da questão pediu. Então, na hora de você fazer a resolução, fique com muita atenção no texto base e no comando da questão, ok? Então, alternativa adequada aqui, alternativa D. Bora para a próxima? Bom, a próxima questão, ela usa um texto do filósofo Ailton Krenak, o que é bem interessante. A Unicamp faz muito isso na sua prova de primeira fase e de segunda fase também, se a gente lembrar que o Ailton Krenak está na lista de leitura obrigatória da Unicamp 2025. Então, a prova de história dialoga com o vestibular de forma geral. Outro ponto para você ficar atento. Vamos ler aqui, então, esse trecho do Krenak. Quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que estou me referindo. Este tem um esquema tão violento que eu queria mais é que ele desaparecesse à meia-noite de hoje e que amanhã a gente acordasse em um novo. No entanto, efetivamente, estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o nego bispo chama de confluências, e não essa exorbitante euforia da monocultura, que reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos deste planeta. Ao contrário do que estão fazendo, Confluências evoca um contexto de mundos diversos que podem se afetar. Se o colonialismo nos causou um dano quase irreparável, foi o de afirmar que somos todos iguais. É bem interessante quando você faz a leitura do Krenak e ele já começa algum dos seus livros fazendo essa crítica de que não somos todos iguais. E aqui eu não estou dizendo que quando o Krenak faz essa crítica, ele está negando, por exemplo, as questões raciais, as questões de gênero, que pautam muito bem aí o nosso mundo. Mas ele está dizendo que existem diferenças, e diferenças em modos de viver, e diferenças importantes também entre determinadas formas de vida. Mas enfim, qual é o comando da questão aqui? Assinale a alternativa que explicita a crítica de Krenak à monocultura, tal como é enunciada no excerto. Então, meus queridos, vocês precisam entender que na hora de desenvolver a correção, né, e assinalar a alternativa mais adequada, você precisa usar o texto base. O texto não está ali de enfeite. A Unicamp não quer que você simplesmente leia o comando e que você fique procurando uma palavra-chave no texto. Não, ela quer que você interprete, compreenda o texto. Percebe que a questão anterior da Mary Wollstonecraft também pedia para você interpretar a crítica que ela fazia. E aqui é a mesma ideia. Então, estudar essa interpretação de texto, estudar como você fazer uma espécie de resumo das críticas, do posicionamento dos textos em história, é algo muito importante também de fazer, para além de decorar datas. A Unicamp não tem essa ideia, tá? Ela não quer que você fique
decorando datas de fatos históricos. Aqui, se a gente entender o comando da questão, ele pede para você assinalar a alternativa que explicita a crítica de Krenak à monocultura. Então, vamos lá para o texto, no trecho onde ele fala sobre isso. Ele diz, quando estamos atuando no sentido de uma transfiguração, desejando aquilo que o Nego Bispo chama de confluências. Então, a partir daí, e não essa exorbitante euforia da monocultura, que reúne os birutas que celebram a necropolítica sobre a vida plural dos povos deste planeta. Então, vamos lá, a gente tem nesse trecho um trecho importante para interpretar o texto. É bem interessante pensar que o texto ele faz uma crítica à monocultura. A monocultura foi uma das grandes características das colonizações, especialmente se a gente lembrar da colonização aqui do Brasil. A monocultura, de acordo com o Krenak, ela celebra uma necropolítica sobre a vida plural dos povos desse planeta. Então, a monocultura, para existir, ela vai desconsiderar os povos originários, os povos depois imigrantes, ela desconsidera a diversidade dessa população, porque para a monocultura existir, o que a gente precisa? A gente precisa de espaço, de terra para ser explorada, principalmente da expulsão dos povos originários que estão ali, que estavam ali. Então, lembre-se que o colonialismo, ele tem como prática forte a monocultura para conseguir ter acúmulo de riqueza, mas ele desconsidera as vidas plurais que estão ali naquele território. Mas vamos lá. Letra A. A monocultura praticada nos grandes latifúndios é responsável por diversos problemas ambientais e pela necropolítica. Se a gente pensar especialmente na questão de diversos problemas ambientais, isso não está no texto, o Krenak não faz essa crítica direta. Aí vamos então para a letra C. Vou pular a letra B, que vocês já sabem que é a mais adequada, mas vamos para a letra C para entender o porquê. Adiar o fim do mundo requer o combate à monocultura na produção agrícola e a transfiguração deste mundo em que estamos vivendo. Interessante aqui, não é literal no texto quando ele diz que quer adiar o fim do mundo. Se a gente pegar lá no início do texto, vamos lá para a primeira frase? Quando eu falo em adiar o fim do mundo, não é a este mundo em colapso que eu estou me referindo. Tá? Ele está atuando no sentido de mudar o que aconteceu, né? De fazer uma transfiguração. Se isso é estabelecido, como a gente faz para alterar tudo isso? E aí, no final, ele até diz, o colonialismo nos causou um dano quase irreparável. Quase como que não dá pra gente reparar, consertar isso. Então, não é literal no texto, tá? Essa não é uma questão fácil, simples, ok, pessoal? É uma questão que exige essa interpretação. Letra D. A monocultura, produtora de violências, é resultado do colonialismo e da necropolítica. Então, ele está dizendo que a monocultura é resultado do colonialismo e da necropolítica. O texto não diz que a necropolítica é resultado da monocultura. Ele diz que a monocultura, ela celebra a necropolítica e não que a partir da necropolítica existe a monocultura, entende? Agora, você sabe o que significa necropolítica? Bom, pessoal, se você não sabia o que era esse conceito, a ideia não era essa, né? Não era você conceituar necropolítica na questão, até porque a questão pede uma interpretação do texto. Mas necropolítica é um conceito dentro da sociologia que é bastante importante, que tem atuado aí, que tem aparecido muito nos trabalhos e na mídia também. A Unicamp também está de olho, se vocês estão ligados também nas atualidades. Mas a necropolítica é um conceito desenvolvido pelo pensador Achille Mbembe e que vai dizer que a necropolítica é um poder de decidir quem deve viver, quem deve morrer. Sabe, meio que uma licença para matar. Então é a ideia de que o biopoder, as suas tecnologias, eles controlam as populações, deixam morrer e o deixar morrer se torna aceitável. A necropolítica ela é aceitável para alguns corpos e para outros não. E aí vocês já podem imaginar quem são esses corpos que são matáveis, que estão sempre em risco de morte a todo instante. Isso tem muito relação com as questões de raça e de gênero. Mas vamos voltar aqui para a nossa alternativa do Krenak. Então, a monocultura, ela não é resultado do colonialismo e da necropolítica. E essa alternativa está incorreta.
E aí a gente vai na alternativa B, a monocultura, assim como a imposição colonial de um modelo cultural único, se expressa na recusa da pluralidade de povos e cultura. Olha que interessante. A monocultura, ela faz parte do processo de colonização. E até mesmo o próprio nome, né? Monocultura, uma cultura de um tipo só, de um tipo de produto, de um tipo de agricultura, por exemplo, ela faz parte de toda a estrutura de uma colonização. E a colonização, de forma geral, é uma organização política que recusa outras culturas que não sejam a sua. Né, recusa essa pluralidade, como ele diz aqui na alternativa, de povos e de culturas, por isso a letra B faz todo o sentido. Então veja que grande questão, que questão bem formulada, mas que não deixa de ser complexa, mas que fala sobre diversos pontos também. Veja que interessante, é uma questão que fala de história, mas que não está focando numa data, não está pedindo para você falar de ciclos econômicos, por exemplo. Veja que interessante essa forma de abordar a colonização, ao mesmo tempo em que, se você não sabe que a prova da Unicamp é dessa forma, você pode ter dificuldade, por isso você está aqui no canal para aprender um pouco mais antes de fazer a prova. Próxima questão da prova da Unicamp vem também com essa ideia de construção da cidadania. Então, vamos fazer a leitura aqui desse texto. Primeiro de tudo, a gente já pode pegar aqui a referência do texto, a gente vê que é uma adaptação de um texto chamado Quais Direitos Políticos para as Cidadãs de Atenas Clássica. Olha quanta palavra-chave e quanta informação você tem aqui, tá? Então, direitos políticos e cidadãs de Atenas Clássica, a gente já tem o quando e o onde. Então, vamos lá. Nos estudos sobre a Antiguidade Clássica, produzidos até o final do século XX, era costumeira a afirmação de que as mulheres em Atenas não participavam da política. A definição de política na Grécia, todavia, era feita a partir dos olhos do mundo moderno, e nesse caso era um sinônimo de cidadania. O cidadão ateniense era homem, filho de pai e mãe atenienses. As mulheres, estrangeiros e escravos não gozavam dos mesmos status. Após os anos 2000, a partir de críticas de estudiosos, a definição de política e de cidadania na Grécia clássica passou a ser repensada e a capacidade de ação das mulheres atenienses no espaço público foi redimensionada. Nesses estudos, as mulheres cidadãs de Atenas ganham visibilidade. Filhas de pai e mãe atenienses, nascidas em Atenas, tinham limitações de voto, mas desempenhavam funções no mundo cívico. Elas não podiam, por causa de seu sexo, ser juradas ou magistradas, por exemplo, mas estavam vivendo no mesmo universo público, sendo também cidadãs. Tendo em vista seus conhecimentos sobre Grécia Antiga e considerando o excerto anterior, assinale a alternativa correta. Então você percebe que nesse texto nós temos uma mudança do ponto de vista da escrita da história sobre a participação das mulheres em Atenas. E um outro ponto importante do comando da questão é que você precisa pegar os seus conhecimentos sobre aquele período e considerar o excerto. Então, aqui a gente está falando não diretamente só de interpretar o texto, mas de considerar o que você sabe sobre esse período. Vamos lá. Letra A. Desde o século XIX, os estudiosos defendem que o conceito de cidadania e o de política na democracia ateniense eram frágeis, sendo pertinentes aos homens da elite. Interessante essa questão, né? Essa alternativa. Ela diz que desde o século XIX, no texto a gente não tem essa ideia. A gente tem a ideia de que a partir dos anos 2000 existe uma mudança com relação a essa interpretação sobre a participação das mulheres. E aí, depois da vírgula, a gente tem mais um absurdo, né? Os estudiosos defendem que o conceito de cidadania e de política eram frágeis. O texto afirma exatamente o contrário, não é verdade? Que são definições diferentes. Então, aqui a gente tem uma alternativa incorreta. Letra B. Estudiosos afirmam que, na democracia ateniense, a cidadania e a política eram conceitos desvinculados. Portanto, as mulheres atenienses estavam afastadas da vida pública. Interessante, né? Estudiosos afirmam que. Quais estudiosos? A partir de quando? Porque no texto a gente tem a informação de que os estudiosos antes dos anos 2000 pensavam de uma forma e depois de outra. Então, quais estudiosos são esses, né? E daí ele diz que a cidadania e a política eram conceitos desvinculados, que as mulheres estavam afastadas da vida pública. De novo, a gente tem uma contradição com relação ao texto. Ok? Então, o texto vai dizer que cidadania e política eram coisas iguais, que depois dos anos 2000 isso muda. E
o texto mesmo está dizendo lá no seu finalzinho que, embora as mulheres não participassem ali como juradas ou magistradas, elas estavam vivendo no mesmo universo público, então também podiam ser consideradas cidadãs neste sentido. Então, letra B, incorreta. Letra C. Desde os anos 2000, os estudiosos passaram a reconhecer as mulheres da antiguidade clássica, nascidas de pai e mãe atenienses, como cidadãs plenas com direito ao voto. Olha só, tome muito cuidado, esse final aí da alternativa. O texto afirma que não, que as mulheres não tinham direito ao voto pelo seu sexo, por a questão do seu sexo. E a letra D. Novas pesquisas debatem os conceitos de cidadania e de política, bem como a relação desses conceitos com as mulheres atenienses, que poderiam ser definidas como cidadãs. Olha que interessante, essa é a interpretação do texto. A gente tem novas pesquisas que entendem os conceitos de cidadania e de política de forma diferente e também entendem esses conceitos com relação às mulheres atenienses. E aí a novidade é que elas podem ser consideradas cidadãs, já que cidadania não está limitado apenas à questão do voto. Então, de novo, nós temos aí uma questão que exige uma leitura muito bem feita do texto base. A alternativa D é a alternativa adequada. Bom, pessoal, eu tô chegando aqui na última questão que a gente vai fazer a correção. É importante vocês perceberem durante essa correção que eu chamei a atenção para vários aspectos, por exemplo, a leitura atenta do texto, atenção muito forte também ali às referências que a questão traz, até para você se contextualizar, entender do que se trata, e atenção também ao comando da questão. Lembrando que as alternativas da prova da Unicamp, elas não vão ser adequadas quando forem alternativas que ferem os direitos humanos, que ferem a questão da cidadania ou de grupos específicos. Então, a gente já deu para perceber que isso veio ao longo das provas. E um outro ponto importante que tem relação com a próxima questão que a gente vai corrigir é o uso de imagens como documentos históricos nas provas da Unicamp. Sempre vai ter uma questão com imagem, seja na primeira ou na segunda fase, e trabalhar com imagem precisa de atenção também, mas é prática, é exercício. Então aqui a gente tem uma imagem, um quadro chamado O 3 de Maio de 1808 em Madrid, por Francisco José de Goya e Lucientes, que é de 1814 e que está no Museu do Prado. Olha que interessante aqui. Na legenda, como eu disse, nós temos informações importantíssimas. Primeiro que o quadro está retratando o 3 de maio de 1808 em Madrid. Então, a gente já tem mais ou menos uma localização. Mais ou menos não, temos aí claramente uma localização de tempo e de espaço. E essa é uma obra feita em 1814, que está no Museu do Prado. Veja que interessante, 1808 na Europa, nós temos aí as chamadas invasões napoleônicas. Não por coincidência, 1808 é o momento da vinda da família real portuguesa para o Brasil também. Então, se lembrar desses contextos históricos é importante, muito embora a prova da Unicamp não exija que você decore datas, mas você tem que entender o contexto. Então vamos lá para a alternativa e para o comando da questão. Essa pintura histórica de Francisco Goya foi feita no início do século XIX na Espanha. E sobre a obra e o seu contexto, é correto afirmar que. Veja que interessante, sobre a obra e o seu contexto. Então vamos reparar na obra. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês em toda a questão de prova, mas principalmente da Unicamp, que tem uma imagem, e se atentar para a análise do quadro e da imagem no centro dela. O centro do quadro geralmente tem um destaque, tem aí o tema principal. Então aqui a gente está reparando que temos um exército ali e que as armas estão apontadas para essa população. Não dá para perceber muito bem ali, só em alguns deles, mas a gente tem soldados, mas a maioria é uma população que me parece uma população civil. Tá? Algumas pessoas já mortas ali no chão, e enquanto os outros estão com a mão no rosto, ou no caso dessa figura, que não por coincidência está bastante iluminada, está com as mãos para o alto, né? Meio que ali tentando se render, tentando se defender. Perceba também que no centro do quadro a gente tem uma luz mais forte do lado daqueles que estão sendo ameaçados, enquanto a parte do exército é um pouco mais escura. Se você se lembrar disso, o Goya é um artista espanhol
e ele pertence ao período do romantismo espanhol, que teve ali o seu desenvolvimento no início do século XIX e que foi produzida no início do século XIX, como a gente já conversou. É interessante perceber que o homem que está com os braços abertos, que está mais iluminado, como eu disse, ele nos remete a alguém que a gente lembra muito bem, né? As imagens, as representações de Cristo crucificado, e que também nos remete a um mártir, alguém que morre por uma causa. Mas no caso aqui desse quadro, é o martírio do próprio povo espanhol que está em jogo. E aí nós temos muito forte esse desenvolvimento no quadro do ideal nacionalista. Afinal, é esse o contexto, né, de defesa do seu país, de defesa do povo espanhol contra os franceses, certo? E aí a gente percebe muito forte que no quadro nós vemos abusos e a violência do exército francês que está diante de uma população que não está armada. Mas vamos às alternativas. Letra A. O pintor destaca o protagonismo francês ao mostrar, na cena de fuzilamento decorrente da ocupação napoleônica na Península Ibérica, as armas dos oficiais do exército. O que tem de errado nessa alternativa, tá? Vamos pegar ali, ó, as armas ali, esse centro. As armas, elas estão em destaque? Não sei se é esse o grande destaque, quando a gente tem uma iluminação do povo ali sendo fuzilado, sendo morto. Percebe que na imagem tem o caminhozinho que a bala ali tá fazendo, inclusive, né? Eles não estão em destaque. E como é que a gente consegue saber sobre o protagonismo francês? Não dá pra gente saber, a não ser pelo contexto, que são franceses aqui. Então, nós temos aí uma alternativa incorreta. Na letra B, o quadro enfoca, ao optar por representar em posição de mártires as vítimas do fuzilamento, a simpatia da Igreja Católica Espanhola para com a ocupação napoleônica. Interessante, né, essa ideia de que a Igreja Católica teria sido uma simpatizante das invasões napoleônicas. Não tem referência nenhuma à Igreja Católica como instituição no quadro, na imagem. Não dá para saber, né? Não tem essa referência. Então, a alternativa é incorreta. Letra C. A lanterna que integra a pintura no quadro ilumina o massacre contra os revoltosos pelo pelotão racionalmente organizado de soldados durante a Revolução Francesa. Então, primeiro, vamos pensar aqui. Maio de 1808, não estamos falando de Revolução Francesa. Essa é uma alternativa incorreta do ponto de vista histórico também. Então veja que nós temos alternativas incorretas do ponto de vista do contexto e da crítica feita, mas também do ponto de vista histórico. E, por fim, alternativa D. A figura popular do espanhol de camisa branca é associada à representação de Cristo com os braços e mãos abertos na cruz. Essa figura sublinha o terror da ocupação napoleônica. Então dá para perceber que a alternativa adequada, ela também sai um pouco da caixa, ela problematiza para além do que a gente consegue ver na imagem, para além do que está explícito, é algo que está por trás, é algo do tão dito da imagem. Então prestem muito atenção quando aparecem imagens para vocês interpretarem como documento histórico nas questões da Unicamp. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa resolução de questões da primeira fase da Unicamp. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das sugestões. Fiquem de olho porque aqui no canal eu vou trazer mais resolução de vestibulares, não só da Unicamp, mas do Enem, por exemplo, que já é nas próximas semanas, da FUVEST e da Unesp. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com os seus amigos e até a próxima aula.